Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos queridos, nós vamos meditar um pouco na Bíblia nesta noite. Eu queria deixar uma reflexão na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós, como nos não dirá também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos queridos, nós estamos passando aí dos 2 meses sem congregar, sem estarmos na casa do Senhor, sem estarmos juntos em oração, em intercessão, sem ceiarmos, sem participarmos da mesa do Senhor. E a gente sente essa falta, a gente sente a falta do culto no templo, na casa do Senhor, a gente sente falta da comunhão, a gente sente falta dos louvores, a gente sente falta dos irmãos, da família 51. No entanto, nós sabemos que é permissão de Deus o que está acontecendo. Não sabemos ainda os propósitos, só sabemos que é permissão de Deus. Mas vamos refletir um pouco na palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo ele faz um grande desafio, e ele então começa aqui na nossa reflexão no versículo 31. Paulo diz algo interessante: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos observar até o versículo 35, meus irmãos queridos. 5 convicções inabaláveis que o apóstolo Paulo nos ensina. E essas 5 convicções inabaláveis, elas devem fazerem parte da nossa vida. Eu vou repetir a primeira convicção, versículo 31, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? É claro que Paulo está falando daquilo que antecedeu essa leitura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo tem convicção de que Deus é maior do que todos os nossos opositores. É como se Paulo estivesse dizendo: não adianta ninguém, nem o mundo espiritual, nem o inferno, nem as trevas, nem os homens perversos,
nem o diabo ser contra nós, porque Deus é por nós. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então essa convicção, meus irmãos queridos, é uma convicção inabalável do crente. É uma convicção sólida que, ainda que venham as aflições, as lutas, mas Deus é por nós. Deus nos guarda, Deus nos dá graça, Deus nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Agora veja comigo a segunda convicção inabalável do apóstolo Paulo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Versículo 32. Antes o entregou por nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Se ele nos deu Cristo para nos salvar, se ele deu aquele que ele tinha mais de precioso no céu, que foi seu filho unigênito, para nos salvar. Aí Paulo diz, olha, se ele deu seu filho em nosso favor, ele nos dará todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E aqui, meus irmãos queridos, não é todas as coisas, bens materiais, são todas as coisas espirituais, a fé, a convicção, o temor de Deus, são todas as coisas espirituais para nós vencermos as dificuldades da vida. Essa é a segunda convicção inabalável do apóstolo Paulo. A terceira convicção inabalável do apóstolo Paulo é o versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Só que é tão importante, meus irmãos queridos, que não adianta ninguém ou nosso inimigo nos acusar, ou os homens nos acusar, porque é Deus quem nos justifica. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos queridos. Paulo diz, é Deus quem os justifica. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Sabe o que é importante isso aqui, querido? Aqui, mesmo que a gente peque hoje, o inimigo não vai saber a hora que Deus vai nos justificar. Não. Mesmo que a gente peque hoje, o que Deus vai levar em conta é que lá atrás, na cruz do Calvário, nós já fomos justificados. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então não vai adiantar nenhum acusador, ninguém nos acusar, porque é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica pela morte de Cristo lá na cruz do Calvário. E a quarta convicção inabalável de Paulo. Olha o versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é a quarta convicção inabalável do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo então que é Cristo que intercede por nós. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Não adianta acusação. Ninguém vai poder nos condenar, porque nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. E a quinta convicção inabalável do apóstolo Paulo para nós, para você, para mim. Olha o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós podemos afirmar categoricamente que nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará da fé, nada nos separará de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus, porque é Ele que nos amou primeiro
e nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Olha para a Bíblia junto comigo. E Paulo então vai fazer aqui algumas citações. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a morte, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Paulo diz que não. Nada disso nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estava olhando para a Bíblia Sagrada e preste atenção no que eu vou falar. Imagine quando a tribulação vem te atribular, me atribular. Quando essa tribulação vem da parte do nosso inimigo, aí ela vem e te encontra orando. Aí essa tribulação vem, mas todo dia tu tá lá orando. Todo dia tu tá lendo a palavra. Todo dia tu tá de joelho adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. A tribulação tá lá te perturbando. Vai chegar um dia que ela vai ter que ir embora, voltar lá de onde ela saiu e dizendo: eu desisto, porque eu não posso separar esse crente do Deus dele, do Cristo dele. É por isso que Paulo está dizendo: será tribulação? Ela não vai conseguir nos separar do amor de Deus. Se essa tribulação veio da parte do diabo, ela vai voltar lá com um relatório dizendo: não dá para separar aquele crente. Quanto mais eu perturbo aquele crente, mais aquele crente ora, mais aquele crente louva, mais aquele crente lê a palavra, mais aquele crente se chega para Deus. Parafraseando um pouco, será o relatório da tribulação ao teu respeito, ao nosso respeito, porque Paulo diz que a tribulação não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou angústia, Paulo diz que somos até angustiados, somos atribulados, mas não somos desamparados. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E Paulo continua dizendo: ou a perseguição, essa daí não. Jesus disse em Mateus 5,10 que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Se tu está sendo perseguido, tu está sendo bem-aventurado. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas observe como o homem de Deus, ele vai então afunilando as perseguições. Aí Paulo diz: ou a fome. Aí, meus irmãos queridos, fome é coisa que dói. Fome é coisa ruim. Mas o crente, o servo de Deus, ele aproveita. Se ele está na escassez, ele aproveita e ele vai jejuar. Ele aproveita essa fome e vai se fortalecer diante de Deus. E mesmo ele nessa fome, ele aproveita e jejua. E daqui a pouco, o Senhor então manda o pão nosso de cada dia, porque ele é fiel. E Paulo sabia disso. Por isso que Paulo diz: a fome também não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o nosso Senhor não vai nos deixar morrermos de fome. Negativo. Mas Paulo então ele vai afunilando a história. E Paulo diz: ou a nudez. Irmão, aqui apertou um pouco. É verdade. Aí Paulo questiona: e a nudez? Mas ele diz também: não. A nudez também não nos separará do amor de Cristo Jesus. E quando nós falamos aqui, precisamos nos lembrar do patriarca Jó, capítulo 1, versículo 20, 21, por ali, depois daquelas tribulações tudinho, a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, rapou sua cabeça, se prostrou no chão. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. A Bíblia diz que Jó adorou e disse: bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glórias a Deus. Então a nudez também não nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo: ou perigo. Paulo sabia e tinha passado por muitos perigos, mas Paulo sabia que quanto mais passava por perigo,
mais ele sentia a presença de Deus, mais ele sentia Deus agir na vida dele. E a Bíblia diz que o nosso Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, na hora das nossas aflições. Ele é o nosso socorro bem presente. Mas aí Paulo, ele encerra essa primeira etapa de itens que poderiam nos separar do amor de Deus. E Paulo diz: ou a espada, ou a morte. Aí Paulo diz: não, também não nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E a vida de Paulo, o finalzinho da vida de Paulo vai ser, a história diz que cortaram a cabeça de Paulo, cortaram o pescoço de Paulo em Roma. Mas antes de Paulo morrer, Paulo diz uma coisa interessante: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então nem a espada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas olha para a Bíblia junto comigo, e Paulo continua dizendo, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí Paulo está dizendo, não interessa a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por Ele é que nós somos mais do que vencedores, passando aflições, lutas. Mas Paulo diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Passou tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo. Paulo está dizendo, porque eu estou bem certo do que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos queridos, a palavra do Senhor nos fortalece, nos dá graça. A palavra do Senhor nos alimenta. E Paulo então vai deixar uma coisa muito interessante para nós. Se você ler os versículos 31 até o versículo de número 34, Paulo então vai nos ensinar que se alguém fracassar na caminhada cristã, na vida cristã, não foi por falta de graça, não foi por falta de amor, não, senhores. Se alguém fracassar, é porque deixou de lado a palavra, não levou mais a sério o evangelho do Senhor Jesus. Porque Paulo então nos dá 5 convicções inabaláveis, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nenhum vírus maldito, nem os dias de angústia da nossa alma por não podermos estarmos na casa do Senhor, nem isso vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aproveita e lê a palavra, aproveita e ora, aproveita e consagra. Amanhã será o nosso último dia de jejum da semana. Aproveite, jejue um pouco mais, clame a Deus, ore com a sua família, ore por toda a família 51, ore pelo Brasil, ore pelos enfermos, ore a Deus, busque a Deus, te fortalece em Cristo Jesus. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã, Deus é com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue abençoando a noiva, a eleita, a escolhida. Louvado seja o nome do Senhor
para sempre. Deus abençoe tua casa, tua família. Amém.